Oi, gente, bom dia. Eu estou aqui, gente, com a meditação da Palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui, gente, Mateus 27, capítulo 1, né, do Mateus 27. Então, não reparem, gente, porque eu acho que o vídeo está um pouco branco, mas o que importa é a palavra que vocês vão ouvir através de mim, a palavra de Deus, né? E o meu ver quanto a essa palavra para nós hoje em dia. Então, uma palavra para a gente refletir, gente, para nós refletirmos, né? Então, vamos à palavra, gente. Mateus 27. Jesus perante Pilatos. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Gente, esses anciãos eram o povo de Israel, tá? E quem matou Jesus, quem mandou matar, foi o próprio povo dele, né? O povo que Deus escolheu, né? Que foram contra Jesus. Alguns não, a maioria sim, mas eu creio que muitas pessoas se converteram. É como hoje. Muitos se convertem, outros não querem, né? Seguem outros deuses. Então é isso aí. Então aqui quando fala, e amarrando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é comigo, isso é contigo. Não comigo nem com você, gente. Eu estou falando aqui que eu errei. Isso é contigo. Falaram para Judas, né? Quer dizer, se você peca, se você erra, o problema é seu, né? Vamos continuar lendo, gente. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Bem, gente, o que eu li de manhã e o meu entendimento dessa palavra é que Judas, né, eu já ouvi pregações de pastor que abriu a gente, assim, o meu entendimento. Judas, mesmo ele tendo pecado, traído Jesus, é como hoje, né, gente? Nós pecamos, todos nós falhamos, pecamos contra Deus, mas temos o direito do arrependimento e do perdão de Deus. Judas também tinha esse direito, mas ele não quis, ele preferiu se enforcar, né? Porque ele se puniu. Mas, e eu observei aqui que, né, eles falaram que isso é contigo, né? O pecado a gente comete, mas a gente não pode se reclamar com ninguém. E a gente pode sim pedir a Deus uma direção e a gente pode, assim como eles falaram, isso é contigo, Deus nos dá o direito do arrependimento. Ele teve esse arrependimento, mas ele se julgou, ele não teve arrependimento, ele teve remorso daquilo que ele fez contra o Senhor Jesus. Então, gente, desculpa aqui, gente, eu dei uma pausa, porque estavam ligando e eu não desliguei os dados móveis. Bem, gente, voltamos ao assunto da palavra. Bem, gente, eu peço desculpa a vocês porque ligaram, eu não desliguei os dados móveis, então teve uma ligação aqui no meio da palavra. Sempre tem uma ave de rapina, né, gente? Bom, gente, então a minha explicação, o meu entendimento dessa palavra é que Judas, ele tinha o direito, né, gente, do arrependimento, mas ele não quis se arrepender. Ele preferiu ele não se arrependeu, ele teve remorso e se puniu por causa do pecado dele. Assim acontece hoje em dia, pessoas se matam, se jogam, né? Pessoas acabam com a sua própria vida por não buscar o Deus Todo-Poderoso, porque assim como todos tiveram, todos pecaram, né? Muita gente que na crucificação de Jesus condenaram ele
se arrependeram e se converteram. Judas tinha esse direito também, só que ele preferiu se punir, né? Se punir ele mesmo, ele achou que ele tinha que se enforcar, porque Deus é misericordioso, assim como Deus, né, na hora da morte de Jesus, Deus, a Bíblia fala que Deus virou o rosto, porque ele não aguentou ver o filho dele sendo crucificado. Vocês verem que Deus, o Todo-Poderoso Criador, não quis ver o filho, porque ele tinha que cumprir esse plano para que nós tivéssemos a salvação. Apesar das pessoas não acreditarem e não quererem, mas todo mundo tem seu livre-arbítrio. Mas voltando ao assunto do Judas, ele tinha o direito do arrependimento, gente, e não quis, ele preferiu se punir com o remorso dele, e Deus deu ele também, porque Deus é para todos, gente. Você vê que tem gente aí que mata, rouba, estrupa, e tem o direito, né? Porque Deus, e nós que conhecemos a palavra, sabemos por quê e por quem as pessoas fazem isso, né? Que é o adversário de Deus, Satanás, né? Nós cremos nisso. Então, Judas também tinha esse direito, gente, mas ele não quis, ele preferiu se matar, porque alguém tinha que trair Jesus, já estava escrito, já. Ele podia ter traído Jesus, assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. O Pedro, não dizendo, a punição de Pedro foi menor, o pecado de Pedro. Não, todo pecado é pecado diante de Deus, assim diz a palavra. Então, gente, eu quero dizer para vocês, para nós, né, o meu entendimento foi esse, que não importa se você pecou, se você falhou, se você se sente distante de Deus, gente, volta para Jesus. Ou vá procurar Deus, procura na Bíblia, né? Na palavra de Deus, o entendimento, a sabedoria que Deus deu a nós, né? Ele deu a sabedoria a cada um de nós, não importa se você é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é amarelo, entendeu? Não importa a sua raça, a sua cor, Deus é o nosso presidente, falando assim, né? Ele é que nos conduz, Deus não está olhando para isso, porque ele que nos criou assim, com diferenças para que nós nos respeitássemos. Deus criou assim porque Ele quis, porque foi favorável a Ele, foi aprazível, foi prazeroso criar. Pensou se fosse todo mundo igual, gente? Como é que seria esse mundo? As pessoas iam se esbarrar por aí pensando que era, né? Então Deus criou as divergências, mas nós temos que nos voltar para Deus mesmo assim, não se importando com o pecado que a gente cometeu. Não que a gente vá querer se esconder atrás de Deus ou na frente, não. Atrás de Deus, né? Não nisso, atrás de Jesus, não. A gente tem o direito de arrependimento, porque o Judas, ele teve ele se arrependeu tudo, mas ele ficou com remorso do que ele fez e preferiu se matar. Mas se ele, eu creio, e como já observei na palavra, ele não precisava se matar. Se ele se arrependesse, Deus ia colhê-lo também, ia convertê-lo, né? Ele que tinha que se converter, porque Deus, alguém tinha que trair Jesus, como já estava escrito, né? Desde do Velho Testamento. E esse alguém foi o Judas, mas ele tinha o direito também de arrependimento. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendimento dessa palavra. Essa palavra seja um pouco, né? Um pouco, não sei se é um pouco dura, porque existem muitas palavras duras também. Mas eu espero que vocês tenham compreendido essa palavra matinal, que é quase da tarde, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe vocês abundantemente e que todos vocês venham refletir, né? Refletir na sua vida. Eu creio que alguém está precisando dessa palavra nesse momento e por isso que Deus me deu ela nessa manhã, que eu não sou nada, gente, mas eu vivo, né? E na presença do Senhor. Então eu espero que essa palavra chegue a alguém como refrigério, como uma alternativa para a pessoa se voltar para o nosso poderoso Deus. Que Deus abençoe vocês abundantemente em nome do Senhor Jesus, gente. Muito obrigada. Bom dia e fiquem na paz.